Boa noite a todos, graça e a paz de Jesus. Quero ler um texto em Mateus capítulo 11, 7 a 19. Testemunho de Jesus sobre João Batista. Mateus 11, 7 a 19. Eu vou ler na NVI. Então, em partindo eles, Jesus passou a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, envio diante da tua face meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, ou por força, na sua tradução, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas quem hei de comparar esta geração, semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes? Pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Que Deus abençoe. Coloque essa palavra dentro do teu coração nessa noite. Queridos, Deus seja louvado por esse tempo juntos aqui na sua casa. Esse texto tem a ver com relevância de vida. Esse texto tem a ver com a importância que teve João Batista para o ministério de Jesus, para a igreja e para o seu tempo. Esse texto tem a ver com a nossa história quase centenária. Tem a ver com a tua história. Essa é uma noite de pensar qual é o legado, qual é a relevância que eu estou deixando diante das pessoas. Esta é uma noite para pensar. É uma noite para refletir sobre qual é a relevância da igreja em tempos difíceis. Esse texto aqui, queridos, é a visão de Jesus relacionada a João Batista. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus sonhou com uma igreja relevante. Jesus sonhou com uma igreja que fosse parecida com ele. Jesus sonhou com uma igreja que operasse as coisas que ele operava. Jesus sonhou com uma igreja que não se intimidaria com os problemas. Jesus sonhou com uma igreja que fosse diferente do seu ambiente onde ela está vivendo. Vocês já sabem que a nossa jornada enquanto igreja de Jesus não depende de circunstâncias. Não depende do que está ocorrendo ao nosso redor, não depende daquilo que A, B ou C pensa, depende exclusivamente da vontade do nosso Deus, depende daquilo exclusivamente da vontade, da direção do Espírito Santo sobre nossas vidas, meus irmãos. Nós estamos vivendo um tempo de grande dificuldade, nós estamos vivendo um tempo de difícil compreensão. Nós estamos vivendo um tempo onde
há uma guerra política, nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos saindo de pandemias, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas cada vez mais estão se perdendo. Por isso, queridos, apesar de tudo isso, apesar de todas as circunstâncias difíceis, a Igreja de Jesus é a única organização que tem uma mensagem relevante na face da terra. Deus levantou você para ser relevante. Deus levantou você para deixar uma herança espiritual dentro da tua casa, na tua rua, na tua circunvizinhança. Por isso, no meio do caos, num lugar onde as pessoas estão se matando, eu estava dizendo hoje de manhã que as pessoas estão tão confusas, que o shopping, que é um lugar agradável, cheio de luz, as pessoas estão indo lá para morrer, estão indo lá para se jogar, para morrer, porque as pessoas não sabem o que elas querem, elas estão se perdendo em si mesmas, e isso é uma guerra existencial, que somente Jesus pode preencher. Por isso essa é uma noite diferente, porque apesar de todo esse caos, há um cheiro suave no meio da nossa sociedade. No meio desse caos há uma esperança plantada no coração das pessoas. A igreja brasileira, ela é forte, ela é potente. Deus tem levantado homens e mulheres de Deus para fazer a diferença. Pela primeira vez eu estou vendo no Brasil que a igreja está polarizada. A guerra que está sendo no mundo, não é só no Brasil, é no mundo, não é política, é o comunismo contra o evangelho. O pior ódio do comunismo é o evangelho, porque o evangelho é diferente. E nós estamos exatamente nessa polarização, e isso não é ruim, isso faz parte da vida da igreja. A igreja, pela primeira vez, ela consegue exalar o seu perfume, ela consegue exalar aquilo que ela crê, os seus valores estão aqui, nós não podemos abrir, os valores estão aqui, e Deus tem estabelecido a igreja como guardiã dessa palavra que nós cremos. Por isso, irmãos, esse contexto de Jesus e João Batista é muito interessante. O contexto dessa parte que eu li tem a ver com o ministério de João Batista. João Batista estava preso, era o fim do ministério dele e o início do ministério de Jesus. E essa palavra de Jesus sobre João ocorreu quando os discípulos de João vieram saber se verdadeiramente Jesus era aquele a quem ele tinha anunciado. Muitas pessoas entendem que João estava duvidando. Não, João não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha comunicação. A mensagem para chegar até Jesus talvez passasse dias, e para voltar de Jesus a João Batista também dias. João apenas queria se certificar se verdadeiramente Jesus estava operando aquilo que ele verdadeiramente cria, agora preso. E então os discípulos chegam lá e Jesus diz: volta para João e conta para ele tudo o que está acontecendo. Cegos veem, coxos andam, mortos ressuscitam, os sinais estão acontecendo. Tudo que vocês têm visto, avisa João. E isso vai trazer ao coração do João a alegria e a paz do Senhor. Por isso aqui é importante para a fé que temos em Jesus. Aqui é o fim da lei e os profetas até João. Daqui em diante é a pessoa de Jesus, o nosso Senhor. É a pessoa do Salvador que veio ao mundo, que está guiando a igreja. Por isso a igreja tem um papel de grande relevância. Eu queria destacar dois aspectos em dois textos nesta noite. O primeiro é esse de Mateus capítulo 11. A igreja relevante, ela consiste em sua missão de anunciar o reino de Deus. A relevância da igreja, a relevância da tua vida, só faz sentido se você tiver como propósito anunciar o reino de Deus. O reino de Deus, queridos, anunciado por Jesus, é muito interessante, porque
aqui em Mateus capítulo 11, o verso 10, Jesus diz: está escrito sobre João Batista: eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Irmãos, João Batista preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus, para o ministério de Jesus, quando ele esteve aqui há mais de 2000 anos atrás. E mais no verso 11, nós temos um mistério. João Batista preparou a igreja embrionária, e a igreja de hoje está preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus. Nós somos os atalaias dos últimos dias, queridos. Por isso nós temos relevância na nossa própria natureza. Você sabe disso. Se olha, eu te digo que entre os nascidos de mulher não há igual a João Batista, mas aqueles que pertencem ao meu reino, o menor é maior que João Batista. Queridos, esse é o nível que Deus tem te elevado, esse é o nível que Deus tem te colocado. Você é maior do que João Batista, simplesmente por ter fé exclusiva em Jesus Cristo como Salvador. Deus tem te levantado não para ser um assistente, Deus tem te levantado para ser bênção no reino dos céus, no reino dos céus. Este é um nível de relevância. Essa é a igreja do reino. Não é um reino material, não é um reino político. O reino de Deus é daqueles que são capazes de ser pobres de espírito, de abrir mão de tudo para dizer: eu vou viver a vontade de Deus, eu vou abrir mão das minhas vontades, eu vou abrir mão de prazeres, eu vou abrir mão de vícios, eu vou abrir mão de costumes, eu vou abrir mão do pecado, porque eu quero viver segundo a vontade do Senhor. Por isso você é pobre de espírito, porque você abre mão e se enche somente da graça de Deus. A igreja de Jesus, queridos, é a única que tem a resposta para pessoas no reino, porque desde os dias de João Batista não nasceu mais ninguém, somente aqueles que creem no nome de Jesus. Mas aqui no verso 12 há algo interessantíssimo para a gente pensar. Diz que desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço, e talvez na tua tradução diga: é tomado à força. E eu já vi tanta coisa sobre esse texto, e esse texto não é de simples interpretação. Ele tem várias vertentes, ele tem vários sentidos, mas o reino a que Deus está falando, eu gosto no que está na linguagem de hoje. Pode passar na linguagem de hoje, essa aqui é a linguagem de hoje. A linguagem de hoje vai dizer que desde os dias de que João anunciava a sua mensagem, até hoje, o reino dos céus tem sido atacado com violência, e as pessoas violentas tentam conquistá-la. É exatamente isso. O reino de Deus tem domínio próprio, tem a presença própria de Deus, a presença de Jesus. E as pessoas, desde o nascimento de Jesus, Herodes, com violência, mandou matar crianças inocentes, tentando matar Jesus, mas Jesus era protegido de Deus. Disse: não, saia desse lugar. No ministério de Jesus, a própria religião, foi os líderes da religião que mandaram matar Jesus. Então o reino de Deus tem sido atacado com violência. Essa é uma das boas interpretações que eu gosto, e é por essa razão, querido, que nós precisamos entender que durante o ministério de Jesus, o Império Romano tentou destruir a igreja, cortou a cabeça dos cristãos, queimou eles na fogueira, mas nunca parou a igreja de Jesus.
A igreja de Jesus é imparável, ela não vai se render, ela é sustentada pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Você não faz parte de uma instituição qualquer, você não faz parte de uma religião qualquer, você faz parte de um reino, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o reino eterno de Jesus, o reino que te levará para a eternidade com Ele. Por isso, queridos irmãos, o reino que tem sido atacado tem sido um reino de vitória. Nossa missão no mundo está baseada no ID de Jesus. É o ID de Jesus que vai abreviar a volta do Senhor. Jesus disse: vão e preguem o Evangelho. Por isso, as nossas estratégias, aquilo que nós pensamos, tudo tem a ver com abreviar a volta de Jesus. Tudo que nós fazemos, irmãos, para ganhar pessoas para Jesus, para tirar do reino das trevas e trazer para o reino de Jesus, nós estamos diminuindo o inferno, nós estamos secando o inferno, nós estamos saqueando as portas do inferno. É por essa razão que nós precisamos nos encher de que nós temos uma relevância sobrenatural, e é o ID de Jesus que vai fazer com que a nossa missão seja cada vez mais relevante. O reino de Deus, ele é compensatório. Matavam 10 cristãos, Deus levantava 20, levantava 10, levantava mais. Você se lembra da experiência de Moisés no Sinai? Deus queria falar com as pessoas, Deus sempre quis falar com as pessoas, e Deus disse: Moisés, sobe para o monte que eu vou dar as minhas leis, vai na frente, mais atrás Arão e outros, e atrás o povo. E quando eles começaram a caminhar, que eles começaram a ver a manifestação, o monte fumegando, fumaça, fogo, tremor, as coisas da presença de Deus, quanto mais se aproximava, eles disseram: não, nós vamos morrer. Vai sozinho, Moisés, escuta e nos avisa o que aconteceu. Recuaram. Só que Moisés ficou 40 dias na montanha. Naquela época, impossível ficar vivo. Primeiro, diante da majestade de Deus. Segundo, pelo tempo. Não tinha iFood, não tinha como pedir comida. E então a conclusão foi: não há como ele escapar, morreu, ele não volta mais. E a pressão começou, o inimigo se levantou, e eles pediram a Arão: vamos fazer um bezerro de ouro para adorar. Aos 40 dias Moisés volta, ouve aquele alarido, você sabe a história, e Deus disse: olha, volte que o povo se perdeu. Esse alarido, eles vieram, não é de adoração. Queridos, o alarido de adoração, ele é diferente. Esse alarido que nós fazemos aqui, quando está cantando, é diferente. Eu estava ali sentado e disse: qualquer dia desses, quando terminar a música, eu vou entrar fazendo um apelo. Quem quer receber Jesus? Porque o que nós cantamos sobre Jesus, o que nós cantamos sobre a fé, já é o suficiente para alguém se converter a Jesus. E o alarido de louvor e adoração, ele é diferente. Ele é da alma, ele é do coração. Então, o alarido do povo era mais de celebração. Parece essas torcidas de time. Eles estavam celebrando um bezerro de ouro. A ira foi tão grande que Deus e Moisés quebrou as tábuas da lei. E por conta desse pecado, 3.000 homens tiveram seu pescoço cortado pelos levitas, por causa da idolatria do Sinai. Mas quando eu olho para o Novo Testamento, no dia de Pentecostes, por conta da cruz de Jesus, da Páscoa ao Pentecostes, 3.000 pessoas se convertem no mesmo dia com a pregação de Pedro, porque Deus é Deus
de compensação. Deus não deixa a sua obra parar, milhares e milhares de anos, mas é a mesma figura. Deus compensa a sua igreja de uma forma ou de outra. Por isso nós temos uma relevância muito grande diante do Senhor. O reino dos céus pode ser atacado de toda sorte, mas o reino soberano de Deus está sob o controle dele. Uma igreja relevante, queridos, ela é movida por uma visão. Diga comigo, visão. Uma visão de Deus. Lá em Zacarias, capítulo 4, Deus deu uma visão ao povo. Deu uma visão a Zacarias. E essa visão era uma visão interessantíssima, com figuras, com candelabro, com algumas coisas, um candelabro de ouro, que sugere algo consistente, algo inquebrável, algo diferente. O povo estava ali preocupado, um recipiente acima, cheio de óleo, que significa o Espírito Santo. E Deus foi dando uma visão, 7 lâmpadas, 2 oliveiras, uma à direita, outra à esquerda. Por isso, queridos, nós precisamos entender isso, que a obra do ministério que Deus tem confiado a esta igreja, a você, não depende mais da quantidade de culto que você assiste, da quantidade de célula que você vai, das vigílias que você vem. Não. O ministério que Deus te confiou terá relevância se tudo que você fizer for resultado da tua experiência pessoal com Jesus, se for resultado de aprender a ouvir Deus, se for resultado de um tempo pessoal, sozinho com Deus. Queridos, eu queria essa noite que você buscasse sua própria relevância diante de Deus. Não é às vezes que você vem ao altar para receber consagração, não. A relevância da tua vida está em manter a tua lamparina acesa, em manter o teu coração cheio do óleo do Espírito Santo, em manter a tua fome e sede da palavra de Deus. É isso que vai fazer com que a igreja seja relevante na face da terra. Você já imaginou o radar do Senhor olhando nossa igreja, suas extensões, o que a gente faz durante a semana? Nós éramos como formiga. É como formiga. Uma vez eu fui na torre de controle do aeroporto com um crente amigo nosso que controlava a torre. Aliás, fui levar o Elias Sueli para ver, se eu não me engano, como era. E então, os aviões é como pontinhos que você nem imagina, pontinhos se movimentando. E ele ia dizendo, esse avião está não sei quantos metros, e as pistas que eles voam tem 300 metros uma da outra, por isso é mais seguro. E ele foi explicando aquilo. Eu fico pensando que o radar de Deus sobre a igreja, ela vê a igreja indo no posto de gasolina, no supermercado, na loja, no hospital, na Unimed. O Senhor vê crente xingando, vê crente mentindo, vê crente passando o sinal vermelho, vê crente falando coisa que não deve, e Deus vai aí andando, olhando nossas vidas. Eu queria te dizer esta noite, que Deus não considera os nossos fracassos, Deus considera o nosso coração arrependido e quebrantado diante dele. Deus está dizendo, você é relevante, e por onde você andar, eu quero usar a tua vida, como usei a vida de João Batista, para ser uma testemunha viva da glória do Senhor. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus quer encher a tua vida como um candelabro. Deus não quer que o teu óleo baixe. Você não é carro velho, não. Deus quer que você tenha o seu óleo lá em cima, o óleo do Espírito Santo.
Deus disse que Ele botou ali, estava enchendo tudo. Deus estava ali dizendo 7 lâmpadas, 7 canos para levar o óleo para aquelas lâmpadas. Queridos, é o Espírito Santo, é uma simbologia do Espírito Santo, que faz a nossa vida estar cheia da graça de Deus. É o Espírito Santo, é essa simbologia. Por isso em Lucas 11:35 diz: estejam acesas as vossas candeias. Isso não é aqui, é no teu momento com Deus. É no tempo que você chega e diz: Deus, o meu dia foi estressante. Deus, eu preciso vencer vícios. Deus, eu preciso vencer isso, aquilo, outro. E o Espírito Santo vai trabalhando contigo. O Espírito Santo vai levando tua vida da tristeza para a alegria, vai levando o teu coração da dor para o alívio, vai levando tua vida para uma relevância, para um nível maior da glória de Deus Pai. É isso que vai fazer a diferença, em nome de Jesus. Estejam acesas as vossas candeias. Por isso haviam 7 lâmpadas de fogo acesas ali. Lá em Mateus, Jesus diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que o nome de Jesus seja glorificado. Oh, querido irmão, minha irmã, nós não conseguimos ainda entender a nossa relevância. Começa a se ver como um candelabro aceso, comece a se ver como um candelabro que está abastecido todos os dias pela palavra. Comece a se ver com relevância. Pior nível de um cristianismo é quando você está na seca, é quando você está querendo ouvir Deus e não consegue. Basta que você permaneça dizendo: Deus, enche a minha lâmpada. Deus, eu sou um candelabro vazio, mas nada que tu não possas preencher, nada que tu não possas encher o meu coração do azeite fresco do Senhor em minha vida. Por isso, querido, não deixe. A Bíblia diz que João Batista era como labareda no deserto. Deus tirou João Batista no deserto para ter um tempo de preparação, assim como levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, para ser provado e ser vencedor. Talvez a tua vida tenha andado assim. Eu já vivi muito essa coisa de fazer no piloto automático e não experimentar uma direção do Senhor. Mas quando você experimenta, Deus quer usar você como labareda viva por onde você andar. Agora deixa eu te dizer uma coisa: tudo tem um preço. Diga comigo: preço. A vida cristã, para que você tenha uma vida acesa diante do Senhor, há coisas que nós não podemos deixar de lado. Santidade. Quando eu jejuo e oro, se eu fizer só jejum e oração para cumprir um ritual, nada acontece. Mas quando eu jejuo e oro, e eu começo a olhar para mim mesmo, e eu começo a descobrir que a minha vida de santidade melhorou, que a minha vida de oração melhorou, que o meu desejo de ler a Bíblia melhorou, que a minha liberalidade melhorou, que a minha infidelidade não existe mais, que agora eu vejo a graça de Deus com outros olhos, eu então começo a ser uma labareda acesa, andando por todos os lugares em nome de Jesus. Deus está te chamando esta noite para encher o teu coração, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja glorificado. Havia também à direita e outra à esquerda 2 oliveiras. A visão diz que havia ali 2 oliveiras, e ali era uma mensagem para Zorobabel. Essa visão era uma mensagem para Zorobabel, um dos primeiros avivalistas do exílio. E eles estavam ali. Zorobabel veio primeiro, começando a reconstrução com dificuldade, a reconstrução do templo. E o povo, dentro e fora,
desanimados, judeus desanimados, vizinhança desanimada, povos desanimados. E por um momento Zorobabel ficava querendo agir diferente, e o Espírito do Senhor chegou e disse: Zorobabel, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. E é por isso que muita gente diz: mas se lá no Velho Testamento não é por força nem por violência, e aqui no Novo Testamento diz que é por esforço, ou por força, como diz na tua tradução lá em Mateus. Sim, irmão, tem esse aspecto também. O reino de Deus depende, de certa forma, do esforço de cada crente. É a graça, é o esforço da graça. Diga comigo: esforço da graça. A graça de Deus te alcançou, mas ela não te alcançou para que você fosse apenas um engraçado. Ela te alcançou para que você fosse revestido da graça, e você pudesse agir pela graça, e você pudesse ser um canal de retransmissão da graça de Deus. E isso é o que faz a diferença. O reino dos céus também depende da nossa consagração, do nosso jejum, da nossa oração, da nossa santificação, do nosso arrependimento. Uma vez eu falei com um crente de anos, 40, 50 anos, eu não sei, e a gente estava estudando naquele dia, na antiga escola dominical, sobre perdão. Ele disse: eu nunca pedi perdão para ninguém. Eu disse: meu irmão, o que é isso? Não, eu deixo tudo para lá, esqueço e pronto. Eu disse: pois esse é o pior conceito de perdão, esse é do diabo. Ficou muito chateado, não sei se até hoje está chateado, mas eu disse: isso não é o que a Bíblia diz. Perdão é parte da nossa disciplina para que seja glorificado o nome de Jesus. Por isso, esta noite, Deus também diz: faça um esforço, faça um sacrifício, santifique sua vida, entregue-se a Ele, diga: Deus, encha meu coração, mas faz uma mudança dentro de mim, na minha atitude, naquilo que eu preciso para ser bênção no reino de Deus. Faça diferente, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. É por isso que lá diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Grande é a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é a causa da gente não ser consumido, irmãos. É a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Você consegue ver cada manhã a graça de Deus? Você consegue ver a glória de Deus a cada manhã? Ou você está tão correndo, de tal maneira que o reino de Deus já não faz parte do seu dia a dia? É por isso que diz lá em Lamentações: grande é a graça do Senhor. E essa é a razão porque a sua misericórdias, elas são inesgotáveis, elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Irmãos, lá em Filipenses capítulo 2, 5, e eu queria que você ouvisse esse texto de pé, para que eu possa terminar. Para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Nós estamos vivendo a geração de João Batista, a geração que Jesus disse é como um menino, corre para lá, corre para cá, reclama, chora, faz bico. E Jesus disse, João veio, estava andando no deserto, e vocês diziam que ele tinha demônio. Eu vim, como na casa das pessoas, ando com pecadores, vocês dizem que eu sou um glutão, um beberrão, eu não sei o que vocês querem. Queridos, vocês precisam caminhar nesse padrão, no meio dessa geração corrompida, para que o seu candelabro brilhe, para que você possa brilhar, talvez sem dizer uma palavra, sem dizer nada, mas pela sua maneira de ser,
pela sua maneira de sorrir, de falar, Deus vai levantar uma luz que brilha sobre você, em nome de Jesus.